Quando a gente acha que finalmente pegou o jeito com o anúncio cadastrado, tudo certinho na plataforma, tudo sob controle, tcharam! As reservas despencam, nem consulta mais você recebe. Não dá para entender o que aconteceu. Será que a plataforma mudou alguma coisa? Rebaixaram o seu anúncio? Diminuíram a visibilidade? Aconteceu alguma coisa que você não está sabendo? A nossa cabeça fica pensando todos os cenários possíveis, não é mesmo? Mas olha só, eu tô aqui para te ajudar e te falar a real, o que acontece nos bastidores. E é o seguinte, posso afirmar que esse tipo de coisa, esse evento não acontece por acaso. É proposital, principalmente no Airbnb. E se você quer aprender como evitar que suas reservas despenquem ou essa oscilação brusca nas visualizações para o seu anúncio, essa aula é para você. Então, solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Mi Casa Sua Casa. E olha só, já vou falando logo de cara, o tema de hoje eu tirei de comentário aqui que pessoas como você que estão me assistindo deixam no YouTube. Por quê? Eu tô aqui para te ajudar. Qual que é o objetivo dos conteúdos que eu gero? Ajudar anfitriões de acomodações por temporada ou gestores de meios de hospedagem, pode ser pousada, hostel, hotel, a quê? Aumentar o faturamento de suas hospedagens, suas acomodações, tá certo? Então, quando vocês comentam, né, e expõem aqui onde vocês têm mais dificuldade, se estiver alinhado, né, com a minha promessa, como eu posso te ajudar, eu venho e transformo isso em uma aula, que foi o caso. Então, ó, já pegando carona nessa deixa, ao longo da aula, se tiver algum ponto, algum aprendizado, alguma dúvida, deixa nos comentários. Quem sabe seu comentário não vira uma aula igual essa aqui virou. E deixa eu começar do jeito que eu gosto, que é como? Vamos apresentar. Vamos lá, né? Eu vou apresentar o Flipchart, que ele me auxilia aqui na dinâmica, na construção da aula, e o quadro. E o quadro é o seguinte, alerta bem grande aqui para você chamar sua atenção, tá? Queda de reservas à vista. Por que isso? Por que eu coloquei? Porque isso acontece muito, com muita frequência, principalmente, como eu falei, no Airbnb, mas também na maioria das plataformas. E você já vai entender por quê. Mas por que eu trouxe esse tema aqui para tratar com você? Porque isso acontece com bastante frequência com os anfitriões e qualquer tipo de administrador de acomodação. O que acontece? Aparentemente, do nada, de uma forma repentina, cai o número de reservas. Né? Você não estava esperando, estava indo tudo razoavelmente bem, reserva aqui, reserva ali, tudo sob controle, e do nada, fica um vazio. Muitas diárias ociosas, nem consulta em alguns casos. Caraca, nem consulta o que eu estou fazendo. Henrique, eu já baixei preço, eu não sei o que aconteceu, estava indo bem. Ai, meu pai, será que aconteceu alguma coisa? Fizeram alguma coisa com o meu anúncio, eu não estou sabendo? Calma, você vai entender hoje por que isso acontece, tá bom? Então fica tranquilo, pega o seu caderninho, lápis, papel, ou se você preferir, abre o bloco de notas aí, ó, para ir anotando os principais pontos, os aprendizados e olha, coloca nos comentários, para quê? Para as pessoas compartilharem os conhecimentos. Eu tenho um ditado que é o seguinte, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, tudo que você aprender, coloca aqui nos comentários que você pode ajudar outras pessoas e outras pessoas também podem te ajudar. E falando em ajudar, se você quiser receber outros vídeos futuros que toda semana eu coloco aqui no meu canal, se inscreve e clica no sininho. Aquele sininho é o seguinte, sempre quando tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que eu postei. Vídeo sempre gratuito, sem propagandas, combinado? Então é isso, né? Considerações iniciais feitas. Vamos ao que interessa. Cadê os hóspedes? Meus hóspedes sumiram, Henrique. As reservas despencaram. Caiu minhas visualizações. Henrique, nem consulta mais eu recebo. Eu reclamava que antigamente tinha muita consulta pedindo promoção. Agora eu tô com saudade de consulta pedindo promoção, Henrique. Cadê? Calma, você já vai entender, tá? Mas antes de eu te explicar exatamente a parte técnica, por que isso acontece, vamos entender em quais cenários isso é mais comum. Que eu coloquei aqui, ó, sintomas clássicos, tá? Veja se você vai se identificar com esses pontos aqui, porque, via de regra, existe um padrão para o tipo de anfitrião, tipo de profissional, tipo de administrador de acomodações que esse fenômeno, esse evento costuma acontecer, né? Do nada, entre aspas, as reservas despencaram. Então, me conta, coloca nos comentários se você se encaixa em alguma dessas situações ou na maioria delas, porque se for o seu caso, você vai ver que isso realmente é um padrão e tem forma de a gente evitar isso, tá? E olha só, o que eu vou te falar aqui, nenhum influenciador, ninguém aqui na internet te fala, muito menos as plataformas. Você vai ver só. Então o primeiro ponto é o seguinte, qual é o sintoma clássico de pessoa, de administrador ou de anúncio de acomodação que isso acontece? Que do nada
né, aparentemente do nada, cai o número de reservas. O sintoma clássico é o seguinte, normalmente isso acontece quando você anuncia em uma plataforma. Por quê? Porque isso que eu vou falar agora serve mais para aluguel de temporada. O aluguel de temporada, normalmente as pessoas chegam no negócio por acaso, né? Foi uma oportunidade pontual, né? Tinha algum parente, algum conhecido, alguém próximo que pediu para administrar, ou você mesmo, da sua família, enfim. E aí você, por exemplo, já ouviu falar no Airbnb, deixa eu colocar no Airbnb para ver o que vai acontecer. E aí você fica lá vendo o que vai acontecer, normalmente é um padrão, deixa eu sentir segurança, deixa eu anunciar aqui. Curiosamente, na verdade tem um outro viés, que eu gosto de chamar dos dois extremos. Ou, normalmente, as pessoas ficam só em uma plataforma, e normalmente é o Airbnb, no caso do aluguel de temporada, ou tem os casos mais extremos, que até foi o que aconteceu comigo, que é o quê? Quando começa, você atira para tudo que é lado. Por quê? Quando você está começando, você não sabe das coisas, você tem aquela crença de quanto mais lugar, melhor. Mais visibilidade, mais exposição, mais chance de alguém interessado em reservar. E não é que esse raciocínio esteja errado, mas na prática as chances são que quanto mais lugar você coloca, OLX, Instagram, TripAdvisor, site no exterior, isso, aquilo, você perde muito foco, você não consegue concentrar nas plataformas, nos lugares que você pode anunciar e trazer mais resultado. Então, é curioso, porque ou 8 ou 80, né? 8 ou 80. Ou anuncia em uma plataforma, ou anuncia em várias. Tu sai atirando para tudo que é lá para ver se algum tira certo. Via de regra, quem faz isso, as chances são que não anuncia da forma mais eficaz em todos os lugares, porque seu foco é volume e não qualidade, tá? Mas normalmente é um sintoma clássico você anunciar em uma plataforma. E como eu falei, no caso do aluguel de temporada, via de regra, essa plataforma é o Airbnb. E normalmente, quem acontece esse tipo de coisa, que coisa? Reserva despencou, aquilo que a gente está falando aqui, né? Normalmente precifica com base no quê? Começa com C. Olha só. Concorrente. Por quê? Porque, via de regra, é anfitrião, porque eu gosto de brincar assim, o administrador de primeira viagem, tá aprendendo como fazer a coisa, aí qual que é uma boa comparação? Deixa eu ver o que já está no mercado, deixa eu pegar, né, pegar uma ideia de valor aqui no meu concorrente, fica olhando ali até com frequência, vendo o calendário do concorrente, abrindo para ver se está reservado, qual o valor da diária. Isso é um sintoma clássico, precificar abrindo concorrente. Eu estou chamando de concorrente de acomodações que você compara com a sua. Para quê? Para você ter uma base, porque você não sabe precificar, então você tem que ficar olhando ali para o concorrente. O curioso aqui, mas isso já é uma coisa, né, um passo à frente. Curioso é que a maioria não sabe precificar, e as chances são que você está olhando alguém que não sabe precificar, tá? Enfim, tem muito assunto aqui de precificação, diga-se de passagem, é o tema que eu mais gravo aula, tá bom? O que mais a gente tem aqui, ó? Normalmente, quando acontece isso, né, de despencar a quantidade de reservas, tem outra fonte de renda. Por quê? Como eu te falei antes, isso acontece mais para o aluguel de temporada, é uma coisa oportuna, né? Você não se prepara. Então, normalmente você tem uma outra ocupação, ou você é aposentado, e aí calha de chegar no seu colo uma oportunidade de administrar uma acomodação. Então é uma coisa meio repentina e, via de regra, você tem outra fonte. Via de regra, o aluguel de temporada, pelo menos no início, ou uma renda extra, ou no máximo uma renda complementar, tá? No caso do Minha Casa Sua Casa, no meu caso, começou assim, com uma renda extra, passou a complementar e depois virou a principal, que é o meu caso hoje. Hoje eu vivo do aluguel de temporada. Mas, no início, as chances são que começa com uma renda extra. Então você tem outra fonte de renda. Em outras palavras, você não depende disso para viver. Isso é um complemento, isso é um extra para você, para a sua qualidade de vida, enfim, para o seu padrão, tá? Então isso daqui normalmente é um padrão. E por fim, tem um sintomazinho aqui que costuma também ser um clássico, tá? E eu já vou te perguntar, as fotos da acomodação que você administra, quem tirou? Foi você, um conhecido ou um fotógrafo profissional? Normalmente isso tende a ser um padrão, tá? As pessoas que sofrem com isso, normalmente, pessoal, mais uma vez, normalmente, tá? Também não tiraram fotos profissionais, porque ainda não sabem o valor, né, o quão impacta, a importância de fotos profissionais, de ter uma acomodação bem produzida. Eu não estou falando uma acomodação, né, com diferencial de um mármore extremamente raro da Europa, um piso sofisticado, um chuveiro que custa R$2.000. Não é isso, é muito longe disso. O que eu estou falando é um lugar bem trabalhado, com a luz do sol, etc, 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 tá? Normalmente,
quando acontece esse fenômeno, né, de despencar a reserva, via de regra, não tem foto profissional. Aí eu quero que você me fale, deixa nos comentários, por favor. É o seguinte, você se encaixa na maioria desses? Às vezes você não se encaixa em uma dessas, mas se encaixa nas outras 3. Esses 4 aqui são os clássicos. Se você se encaixa em pelo menos 2 ou 3, tá dentro. Agora, se você só se encaixa em um, aí já não tá, beleza? Então, normalmente, esse fenômeno de queda de reservas acontece com administradores ou anúncios, acomodações com essas características, tá? Esse é um padrão que eu identifiquei. Agora é o seguinte, eu vou te mostrar que isso não acontece por acaso. Tem uma música que diz, ó, quer saber, tudo tem um porquê. Aqui no Rio, que eu moro no Rio, administro acomodações no Rio, pagode é muito forte, eu adoro. E pegando carona na música, você vai entender que, como eu falei antes da vinheta, isso não acontece por acaso, tá? Não é repentino como parece. E agora você vai entender o porquê, tá certo? Então vamos lá. Qual que é o primeiro motivo das reservas despencarem? Vamos entender qual que é o motivo. Olha só. Primeiro ponto é o seguinte, ó, coloquei aqui. Por que as reservas caem? Não é... Já te falei antes, né? Não é repentino. Como assim, Henrique? Pode parecer que do nada, tava indo bem e aí caiu. Henrique, por que isso aconteceu? Primeiro ponto, não é repentino, tá? E vou te explicar agora por quê. Quando você entra para uma plataforma, quando você entra no Airbnb, e quando eu falo plataforma, eu falo as plataformas que, por exemplo, no caso de hospedagem, estão nesse ramo para fazer acontecer, para realmente dar projeção para os melhores anúncios, para dar retorno para quem trabalha bem, as plataformas que estão mais, entre aspas, sérias, que é o caso do Airbnb, que é o caso da Booking. Esse Airbnb e Booking são as 2 plataformas que o Micazo Casa está anunciando e tem muito resultado, então posso falar dessas 2 com propriedade, tá? O que essas plataformas sabem? Elas precisam de novos anfitriões ou novas hospedagens entrarem na sua base para quê? Para eles terem mais opções, para eles aumentarem, né, os resultados, até porque a Booking e o Airbnb são empresas públicas, então elas precisam reportar aumento, reportar faturamento, reportar crescimento para os seus acionistas. Então elas sabem da importância de ter novas hospedagens cadastradas, né? Conseguir mais anfitriões, mais administradores de acomodações, mais anúncios em sua base, em sua plataforma. Só que, ao mesmo tempo, olha que interessante, elas sabem que é muito difícil de alguém que está começando, 0 avaliações, provavelmente é amador, não sabe trabalhar muito bem, sabe que é muito difícil conseguir reserva uma acomodação que está no início. Então, sabendo disso, o que ela faz? Ela trabalha formas de, mesmo você estando no começo, mesmo você não tendo avaliação, mesmo provavelmente você não sabendo trabalhar bem política, configurações, fotos, título, restrições, calendários, tem muita coisa, precificação, tem muita coisa. As plataformas sabem que no início as chances são que você não sabe trabalhar bem e que sua acomodação não é tão atrativa, até porque quem vai reservar uma acomodação com 0 avaliações? Imagina você vai viajar com sua família, com seus filhos, com sua mãe, ou a trabalho mesmo, sua lua de mel, você vai reservar uma acomodação sem avaliação? Não vai reservar. E as plataformas sabem que essa é uma grande dificuldade. E, ao mesmo tempo, as plataformas sabem da importância de ter novos entrantes, novas opções, novos anúncios. Então, o que essas plataformas fazem? Como essas plataformas trabalham? O que elas querem? Olha que interessante, ó. Elas querem te viciar logo no início, logo no começo. Por quê? Para você ficar com a sensação de, olha, isso dá resultado. Olha, não é que é mais fácil do que eu imaginava? Só que é importante que, por exemplo, o Airbnb é craque nisso. É importante que ele faça isso logo no começo, te dê um empurrão. Para quê? Para você ficar com a sensação de, até que é possível, não é tão difícil não. Então, qual é a primeira coisa que o Airbnb faz? Ele te pede 20% de desconto para as 3 primeiras reservas. Por quê? Porque ele sabe que se você baixar o preço, aumenta a chance do hóspede reservar. Que pagando um pouquinho mais barato, mesmo sem avaliação, o hóspede fica mais propenso, mais próximo. Então ele pega essa contrapartida, olha, se você baixar o preço da sua diária, eu te dou um empurrão e te coloco lá nas cabeças das pesquisas. Porque a plataforma sabe que se te colocar logo no início, aumenta muito as suas chances de conseguir uma reserva. Então, não é repentino, não é por acaso. O que acontece, na verdade, é uma inversão da lógica. Qual é a inversão? No início, as plataformas te dão um baita empurrão
Para quê? Para você conseguir suas primeiras reservas. Para quê? Para você ficar com aquela sensação de olha que legal, já estou tendo resultado. Opa, acho que eu já sei trabalhar. Você já sai com a sensação de achei que ia ser mais complicado, consegui reserva com uma facilidade, já estou bombando. Para você sair com a sensação de que já está fazendo a coisa acontecer. Mas na verdade não é isso. Quer dizer, até é isso, mas é mais o fato do empurrão que elas te deram no início e menos que você realmente já está preparado, já está com tudo certinho. E aí o que acontece? Quando passa essa fase inicial, quando passa esse impulso, esse empurrão, esse estímulo inicial que as plataformas te dão no começo, você começa a operar dentro da normalidade. E como você não está acostumado com a normalidade, você está acostumado com a anormalidade, você acha que o normal, né, que o padrão, na verdade, é a exceção. E, na verdade, não. O padrão é o que acontece depois. Que aí o Airbnb, a Booking, as plataformas te colocam no nível de competição que as acomodações estão. E aí, o que acontece é o seguinte. No início, você está jogando, vamos dizer assim, com doping. No início, a sua acomodação está bombada, vamos dizer assim. E aí, depois que passa esse início, depois que você ficou com gostinho na boca, você ficou viciado, entre aspas, né, com aquela vontade de quero mais, vou fazer acontecer, isso funciona, aí as plataformas te colocam em condições normais, comuns, e você fica com a sensação achando, meu anúncio está alguma coisa errada, e na verdade não. Agora o seu anúncio está competindo de igual para igual com os outros, e não com o estímulo, com o empurrão inicial das plataformas. Então, esse é o primeiro grande ponto que as plataformas não te contam dessa forma que eu estou te contando, mas é isso que acontece. Elas te dão um empurrão, você fica com a sensação que aquilo é o normal, mas na verdade aquilo é um estímulo que depois você vai perder e você vai começar a competir de igual para igual. E você não está acostumado com esse cenário, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, tá? Que já justifica grande parte, né? Minhas reservas despencaram, nem consulta eu recebo. É muito por isso. Você estava jogando dopado. Você estava sob forte estímulo, forte empurrão das plataformas. Só que provavelmente você não sabe disso. E agora você está sabendo. Isso já aconteceu com você? Coloque aqui nos comentários. Vamos ver se isso é realmente comum ou não é tão comum assim. E agora que a gente já entendeu esse primeiro motivo, vamos ao próximo. Qual que é o próximo motivo? E o próximo é o seguinte: precificação, tá? E eu coloquei aqui já muito além da diária, para quê? Para você entender por quê. A maioria dos administradores de acomodações ou anfitriões, quando pensa ou quando ouvem, né, precificação, acreditam que precificar é definir um valor. Eu vou cobrar 200, vou cobrar 100 e pouco, vou cobrar 300 na diária. Precificar não é isso. Precificar é uma estratégia composta de 4 pilares. E não definir um valor, aí quando acha que tem que subir, sobe, aí fica aplicando desconto sem critério. Não é isso. Isso não é precificar. Tá? Se fosse assim, todo mundo saberia fazer, mas não é. Então, quando a gente fala de precificação, na verdade, precificação é essa estratégia, não é um valor da diária e fica por isso, só por isso. Então, olha só, é uma estratégia composta de 4 pilares. E eu não vou entrar nos detalhes dos pilares, por quê? Porque senão eu vou ficar até amanhã falando isso para você. Mas vamos lá. Quais pilares são esses? O primeiro, preço base da tarifa. O segundo, preço personalizado por dia da semana. O terceiro, temporadas e eventos. E o quarto, plano de tarifa. E o interessante é que a precificação ela é toda amarrada, ela está toda conectada. Para quê? Para que a gente consiga cobrar o maior preço possível quando tiver uma alta demanda, uma alta procura, e também consiga cobrar preços competitivos na baixa temporada, quando a demanda está estável, né? Não está com um pico de procura, né? Então, precificar é uma estratégia e não definir um valor, aquele campo lá que tem nas plataformas. Isso não é precificar, tá? Mas sim esses 4 pilares. E o interessante também é o seguinte, varia de acordo com a sazonalidade. Ou, acho que aqui seria até melhor, sazonalidade com a demanda. Por quê? Porque quando tem mais procura, a gente tem que adaptar a nossa precificação, né, para cobrar de acordo com a demanda. Quando tem menos procura, menos pessoas interessadas em uma hospedagem, uma acomodação, a gente tem que adaptar o valor. Então, quando a gente fala de precificação,
né? Quando a gente utiliza a estratégia de precificação completa, que é composta desses 4 pilares que eu passei com você, o que está por trás é aproveitar essa demanda, que tem picos, que tem estabilidade, às vezes tem períodos de baixa, e a precificação tem que acompanhar isso. E isso que eu estou falando pode parecer óbvio, pode parecer fácil, mas a minoria faz. Tanto que são poucos que têm resultado muito acima da média. Por quê? São esses poucos que levam isso em consideração na hora de precificar. E por que eu estou falando isso? Porque as plataformas não ensinam como precificar. As plataformas podem até ensinar como utilizar a ferramenta de precificação da plataforma, aonde você clica, aonde estão as informações, mas não ensina os critérios que você tem que levar em consideração para precificar, quando o preço está alto, quando não está, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. As plataformas não ensinam isso, tá? Elas só te dão a ferramenta para você precificar, para você tomar decisão. Mas você toma decisão baseada em quê? Nos concorrentes? No seu achismo? No seu feeling? Não. Tem que partir o quê? Tem demanda, tem sazonalidade, é um mercado, tem procura, tem alta de procura, tem baixa de procura. Então você tem que balizar, você tem que fazer a sua precificação com base nisso, tá certo? E aí o curioso é o seguinte, no Airbnb, por exemplo, tem um preço que eu botei até entre aspas, que chama de preço inteligente. E o que acontece? Quando a gente começa, o aluguel de temporada, por exemplo, diferente da engenharia, do direito, da medicina, por exemplo, né? As pessoas não se preparam. Por quê? Normalmente é uma atividade que repentina, foi alguma coisa pontual, né? Uma oportunidade que apareceu. E aí o que acontece? A gente vai aprendendo a fazer as coisas. E aí quando a gente vê que, por exemplo, tem uma plataforma como o Airbnb que oferece uma funcionalidade chamada como preço inteligente, a gente pensa, ufa, oba, agora meus problemas resolveram, agora eu vou delegar a precificação para a plataforma, porque a plataforma tem os dados, sabe quando tem muita procura, quando não tem, pronto, menos um problema para mim. E aí a teoria é linda, faz todo sentido se você já passou por isso ou se você conhece alguém que também pensou assim. Mas na prática, o que eu vi, infelizmente, é que não funciona. Por quê? Porque o Airbnb, ele quer que a reserva aconteça. Nem que para isso ele tenha que cobrar o valor base, que você, no preço inteligente, você coloca o intervalo de preço que você quer e o Airbnb, teoricamente, ajusta esse preço para você na hora de cobrar do hóspede. Mas a experiência que eu já ouvi de muitos administradores, né, administradores de destaque, que administram várias acomodações, com muita experiência e muita propriedade para falar desse negócio, falaram que não funciona. E também canso de ver o anfitrião falando que já deu muito de cara no preço inteligente. Então, toma um pouco de cuidado, porque o preço inteligente, principalmente para quem está começando, pode soar como a solução que eu precisava. Isso vai resolver meu problema. Precificação, nunca mais vou precisar esquentar minha cabeça. Mas, infelizmente, na prática, não deu resultado. Não colocou mais din-din no bolso dos anfitriões. Pode ter dado resultado para a plataforma, por fechar mais reservas. Pode ter dado resultado para os hóspedes, oferecendo uma hospedagem, uma acomodação com bom padrão, com bom serviço, de boa qualidade, a um preço acessível, mas para mim, para você, para os administradores que estão do outro lado da moeda, quem está administrando, responsável por aquilo acontecer, não dá resultado, tá? E como é meu compromisso com você, estou trazendo essa informação em primeira mão, tá? E aí, para piorar, como se não bastasse, é o seguinte, eu acabei de te falar que a precificação completa, a estratégia de precificação, é baseada nesses 4 pilares. Vou falar mais uma vez para, de tanto martelar, de tanto repetir, fixar na sua cabeça. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas de eventos e planos de tarifa. Se você não está familiarizado com esses termos, dá uma olhada no meu canal, tem vários vídeos que eu falo sobre precificação, é o tema que eu mais falo, tá? E aí é o seguinte, infelizmente, não é possível precificar dessa forma tão bonita, tão amarrada, tão completa, diretamente nas OTAs. E se você não está familiarizado com OTA, OTA é uma sigla em inglês para Online Travel Agencies. O que é Online Travel Agencies ou OTAs? São as plataformas Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, Decolar.com, tudo isso são OTAs, tá? Só que, infelizmente, eu ainda não conheço alguma que seja possível fazer essa configuração, essa precificação completa através dos 4 pilares direto nas OTAs. Mas, Henrique, como assim você está ensinando, você está falando que tem que fazer uma coisa que nem pela plataforma dá? Pois é. E aí vai entrar um tema que eu também não vou me aprofundar hoje, porque não daria tempo, mas já tem vídeo que eu gravei que existe uma coisa que chama
Desculpa. Você já ouviu falar? Channel Manager. Em português, gerenciador de canais. É um software, é um serviço, um sistema, entre aspas, de bastidores, que você contrata para quê? Para precificar nele, para fazer a centralização dos calendários. Se você anuncia na Book, se você anuncia no Airbnb, o Channel Manager ele fica responsável ali, por bloquear o calendário quando surge uma reserva, fica responsável por quê? Pela precificação. Se você quiser cobrar um preço maior numa plataforma que na outra, dá para fazer também. Tem Channel Manager que te entrega um site próprio com motor de reserva, para você ter reserva direta. Enfim, tem muitas coisas ali que dá para fazer e o Channel Manager ajuda. E, infelizmente, essa precificação completona ainda não é possível. Talvez um dia as plataformas lancem mais novas funcionalidades, etc, mas hoje só através de OTAs. E eu acredito que nem são todas, mas algumas sim, não sei se é a maioria, tá bom? A gente acabou de passar pelo segundo motivo que as reservas, entre aspas, despencam. Por quê? Você acha que está conseguindo precificar, você acha que o preço inteligente funciona, você não sabe que tem que cobrar mais caro em alguns períodos, que tem que maneirar ali no preço em outros, não precifica com os 4 pilares, acha que precificação é definir aquele valor e fica por isso mesmo. E aí, no início, acontece o que a gente acabou de ver, mas quando chega aqui, quando passa, você começa a competir de igual para igual com as outras acomodações, quando você está ali, né, as coisas não acontecem. Por quê? Na minha opinião, é um efeito cascata, um efeito bola de neve. Como assim, Henrique? É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Quando você vai ver, a falta de reserva ou baixo faturamento é um reflexo. É um reflexo de um monte de coisa ali que não estão bem ajustadas, não estão bem configuradas, não estão bem trabalhadas. E aí, qual o sintoma que isso se revela? Pouco dinheiro, pouco faturamento, poucas reservas, muitas diárias ociosas. Mas a causa raiz são várias coisinhas. Eu tenho um ditado que eu gosto muito que é o seguinte: pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, uma acomodação, uma hospedagem que fatura alto, né, com um faturamento expressivo, o segredo dela está nas pequenas engrenagens, está nas fotos profissionais. Eu não vou falar muita coisa não, porque isso daqui já é o próximo e último motivo, tá? Então, segura só um pouquinho. Então, olha só, primeiro motivo para rebobinar é aquele estímulo, né, aquele empurrão inicial das plataformas, que passa batido para a maioria dos administradores de acomodações e anfitriões. Segundo motivo, a precificação, que é um tema complexo por si só, não é fácil. Às vezes você cai na ladainha do Airbnb. E olha só, olha que loucura isso. Eu já participei de webinar do Airbnb, que o próprio representante do Airbnb, acho que foi Felipe Marcondes, tá? Que eu acho que ele é gerente regional, ele tem um cargo alto no Airbnb. Ele falou, não sei se foi ele ou se foi a Márcia, enfim. O representante do Airbnb falou que só recomenda que alguém utilize o preço inteligente da plataforma se não tiver ideia, se não souber o mínimo de precificação. Ou seja, em bom português, claro, nem o próprio Airbnb recomenda a ferramenta de preço inteligente. Olha que loucura, eu juro pra você que eu já vi, eu participei desse webinar. Então, só pra você saber, eu não tô falando aqui só o que eu acho, tá? Já conversei com outros administradores, o próprio Airbnb se posiciona assim, olha que loucura, tá? Então, como a gente estava falando, primeiro é o empurrão invisível das plataformas, que você acha que está em condições de igual para igual, mas você está dopado, e quando você entra na normalidade, você acredita que você foi prejudicado, mas na verdade, naquele momento que você está jogando de igual para igual com o resto das acomodações. Segundo é a precificação, que, óbvio, impacta muito. Só que, para piorar, tem o terceiro ponto, o terceiro motivo. Vamos então para o terceiro e último motivo. Que motivo é esse? Vamos lá para fechar com chave de ouro, tá? E o motivo é o seguinte, o que faz a diferença? Desculpa aqui, ficou meio embananado aqui, não liga para isso não, o que importa é o conteúdo. E pessoal, agora que eu vou falar, se você realmente entende isso que eu vou falar, o jogo muda, o jogo vira para você. Lembrando, coloca aqui nos comentários se você acredita que algum desses três acontece com você, se você tem alguma dificuldade em algum dos pontos que eu falei, quem sabe não vira mais uma aula aqui que eu te entrego gratuitamente, tá bom? Primeiro é o seguinte, o que faz a diferença? E o primeiro é o ciclo inicial, do anúncio. O que é ciclo do anúncio? Quando você faz uma pesquisa, isso é até um exercício legal de você fazer, olha só. Depois pensa numa cidade, se você nunca viajou, coloca lá no Airbnb, sei lá, uma cidade na Holanda, na Bélgica, na Irlanda, na Escócia, sei lá. Só para fazer o exercício. E tenta fazer um mapeamento das acomodações que aparecem na primeira página. Você vai ver que muitas, no caso do Airbnb, são superhosts, ou até fora do Airbnb,
são muitas acomodações bem avaliadas, com um preço justo, com um valor razoável. Por quê? Porque a Booking, o Airbnb, essas plataformas que realmente têm um algoritmo sofisticado, que estão ali para fazer acontecer, elas sabem quais são os anúncios que mais trazem reservas, né? Porque a plataforma precisa de dinheiro também, e mais deixam os hóspedes satisfeitos. E esses anúncios vão estar bem posicionados. Então, a maioria desses anúncios que aparecem no início são anúncios que estão no ciclo de maturidade, que já tiveram muitos hóspedes, muitas reservas, já se provaram, trazem boas experiências, então a plataforma já projeta ali, certo? Mas e os anúncios que não estão nesse ciclo de maturidade? Aí está no primeiro ciclo, que é o ciclo inicial. Ciclo inicial é quando você está começando, você precisa se provar, a plataforma precisa entender que você faz um bom trabalho. Então, quando você entende qual ciclo você está, fica mais fácil trabalhar. Porque se você estiver no ciclo inicial, qual é a recomendação? Não se preocupa com faturamento. Você se preocupa em ter reserva, se preocupa em ter avaliação, tá? Em fazer acontecer. Desprende um pouco do faturamento, desprende um pouco ali do retorno financeiro, pelo menos no início, e fica mais apegado a reservas, oferecer uma boa experiência, pedir avaliação, repetir isso 20, 30, 50 vezes. Para quê? Para o seu anúncio ficar muito atrativo, ficar bem posicionado, o algoritmo vai começar a te destacar lá para cima, para a primeira página, para o topo. Aí a coisa começa a acontecer. No início, um grande erro dos anfitriões é o quê? Ficar pegado a faturamento no início. Eu quero ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro nesse negócio, como muitos outros, é no médio, é no longo prazo e não ali no curto, tá certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte, você saber qual ciclo você está do anúncio, se é o inicial ou se é o ciclo de maturidade, por exemplo, tá bom? E para você realmente começar a faturar acima, você precisa, não tem mágica, tá? Você precisa cobrar uma diária alta e ter uma taxa de ocupação também alta. Não tem isso de, se eu baixar... Eu vejo de tudo em grupos de anfitriões, né? Que eu gosto de chamar grupo de anfitriões de Muro das Lamentações. Com todo respeito, eu até participo de alguns, mas grupo de anfitrião, na minha opinião, mais atrapalha que ajuda. Tirando da mentoria Minha Casa, que são alunos com o mesmo objetivo, todo mundo ali, né? As pessoas se conhecem, trocam informações realmente relevantes. Tirando esse e algumas raríssimas exceções, grupo de WhatsApp normalmente... As pessoas não se conhecem, aí ficam reclamando, aí falam que anunciaram na Booking, não teve resultado, aí as outras pessoas que nunca anunciaram não querem anunciar, é uma loucura, doideira. Eu acho que mais atrapalha que ajuda. Mas, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o que a gente tem que se preocupar? Tá? Por exemplo, você está no ciclo inicial de anúncio, né? O que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em conseguir reserva para estar cada vez melhor posicionado. E quem que faz esse papel de te deixar cada vez melhor posicionado? Né? Que eu falei para você, o que muda o jogo? O que muda o jogo é você ter uma taxa de ocupação alta e um valor da diária também alto, tá certo? E como você consegue isso? Estando cada vez melhor posicionado, tendo mais visibilidade, melhorando o seu ranqueamento nas principais plataformas OTAs, tá? E quem é responsável por isso, meu amigo ou minha amiga? É o algoritmo. Você já deve ter escutado falar, tá? E olha só, isso também é tema complexo, tá? Eu já gravei aula só sobre isso, mais de uma, tá? Então, se você quiser saber sobre o algoritmo, ou coloca aqui nos comentários, ou dá uma paginada aqui nos meus vídeos no YouTube, que você vai achar, tá? Aí você pode me perguntar, e Henrique, beleza, eu acabei de começar, então estou no ciclo inicial de anúncio. Beleza, isso eu entendi. Também entendi que o algoritmo é responsável por posicionar. Quanto melhor meu posicionamento, quanto mais visibilidade eu tenho, mais reservas eu vou ter, tá certo? Certo. Mas como o algoritmo posiciona? Qual o critério que ele usa? Aí tá aqui, ó. O nome é métricas de desempenho. O que são métricas de desempenho? São os números, são os dados que o algoritmo lê de cada anúncio, de cada acomodação, de cada hospedagem que está listada ali na plataforma para entender se está fazendo um bom trabalho ou não. Então, quais são as principais métricas de desempenho? Quais são os principais números que o algoritmo lê para, na hora de posicionar, levar em consideração? Taxa de conversão, faturamento, avaliação. Esses são os principais. Por quê? Taxa de conversão alta, isso quer dizer que seu anúncio está convertendo muita reserva. Os hóspedes estão reservando muito. Isso é um bom sinal para o seu trabalho, por exemplo. Tá certo? Então, métricas de desempenho é o que o algoritmo lê, interpreta para posicionar anúncio a anúncio. Quanto melhor posicionado você tiver, mais avaliação, seu anúncio vai ficar mais atrativo. E aí você vai ter, fatalmente, mais reservas. E por último, a gente tem as configurações. Por quê? Um anúncio,
você tem as configurações. O que é configuração? É tudo aquilo que depende de você. Então já vou passar com vocês as principais aqui, que influenciam tanto no algoritmo quanto na tomada de decisão no hóspede na hora de reservar. Ou seja, não dá para ignorar e tem que estar atualizando constantemente. Olha, a primeira configuração, que é muito ignorada, inclusive, é o título. Pessoal, pode não parecer, mas o título é mais complexo do que parece. Só para você ter ideia, eu já gravei uns 2 ou 3 vídeos falando só sobre título. O maior erro dos anfitriões e administradores, o que você deve evitar, as 3 regras para você montar um título persuasivo, um título atrativo. Qual é o objetivo do título? A maioria não sabe qual é o objetivo do título. Coloca nome de rua, coloca nome de condomínio, coloca lindo e aconchegante apartamento. Enfim, título é um pouquinho mais complicado do que parece. Não é nada complicado, mas enfim, tem mais assunto que parece. E o título é a isca. É a isca. Como assim a isca? A pessoa, o viajante, nunca ouviu falar em você. Está tendo o primeiro contato na página de pesquisa. Você tem que ali se diferenciar das demais acomodações. Você já tem que chamar a atenção dele ali. Por quê? Ele precisa clicar na sua acomodação para chegar mais próximo da reserva. Porque se você não tiver um título atrativo, as chances são que a pessoa vai passar batido pela sua acomodação. Mesmo que sua acomodação possa ser a ideal para ele, o que ele está procurando. Mas se você não tiver um título que se vende, um título que faz ele parar para querer saber mais, vai passar batido. E aí você nunca vai saber que você tinha uma potencial reserva ali. Por quê? Porque o título está fraco, você tem pouca avaliação, as fotos não estão legais, tá? E outra coisa que influencia muito, e a maioria ignora, a maioria escolhe assim, ó, sem ter critério, é o que, ó? Começa com P. Política. Qual é a política da sua acomodação, da sua hospedagem? Flexível, moderada, rigorosa, restrita. Isso é no Airbnb. Na Booking você pode escolher, você pode configurar os dias. Qual que é a política? Mais importante você me falar política. Por quê? Por que você adotou a política que você adotou? A maioria dos anfitriões que eu ouço é assim, eu botei a rigorosa porque se o hóspede quiser cancelar, eu não vou ficar na mão, né? E aí? Esse mesmo anfitrião está reclamando que está sem reserva. Por quê? Porque não está pensando com a cabeça de hóspede, está pensando com a sua. E aí, está sem resultado, está reclamando que não tem reserva. Quando tu vai ver a política, está lá, rigorosa. Vai entender. Eu não estou falando que você precisa botar flexível, eu estou falando o seguinte, política é uma coisa que... tem 2 coisas aqui. Além do algoritmo posicionar melhor as acomodações que têm uma política mais flexível, por quê? Porque o algoritmo sabe que os hóspedes estão mais propensos a reservar esse tipo de acomodações. Além do algoritmo posicionar, os hóspedes já tendem a reservar mais acomodações flexíveis, ou seja, é o famoso 2 em 1. Com uma configuração, você tem esses 2 bônus, duas vantagens. E aqui é interessante porque no Airbnb, na Booking também, você pode cadastrar política dupla. O que é a política dupla? Você pode botar moderada, flexível, rigorosa e dá 10% de desconto para ele fazer a não reembolsável. Não reembolsável, meu amigo, cancelou, pagou. Mas você dá 10% de desconto por quê? Você tira, olha que interessante, vou falar bonito agora, você tira o ônus do risco do cancelamento do seu colo, das suas costas e coloca sob a responsabilidade do hóspede. Por quê? Na hora de reservar, ele vai ter que pensar o seguinte, pago o preço cheio, numa política, né, sei lá, que você escolher, ou pago 10% mais barato, mas se eu cancelar, eu tenho que pagar tudo. E aí, o hóspede tem que tomar essa decisão. Olha que interessante, você inverte. Você tira esse abacaxi, essa responsabilidade do seu colo, e o hóspede tem que definir na hora de fazer a reserva. E quando mexe com dinheiro, sabe como que é, né? O que mais a gente tem aqui, ó? Restrição. Gente, olha quanta coisa é. Restrição é o seguinte, qual é o tempo de antecedência que você coloca para uma reserva ser realizada? Qual é a quantidade mínima de diárias que você aceita? Para qual é a disponibilidade do seu calendário? São 3 meses, são 6 meses, são 12 meses? Qual é a quantidade mínima e máxima de hóspede que você aceita? Tudo isso que eu estou falando é restrição. Por quê? Tem muito anfitrião, muito administrador que faz o quê? Coloca 3 meses, 6 meses. Se você não tiver um motivo muito forte, coloca pelo menos 1 ano de disponibilidade. Tem muito administrador, muito anfitrião que começa, eu não vou aceitar 2 diárias porque não dá dinheiro, né? 2 diárias é muito pouco. Meu amigo, você está começando, olha o que eu falei aqui no ciclo inicial do anúncio,
Você tem que ter reserva, você tem que receber hóspede, você tem que fazer, né, você tem que conseguir boas avaliações. No início você não tem que pensar em dinheiro, você tem que pensar em reserva. Tem um ditado que eu peguei emprestado, gentileza é gentileza, reserva gera reserva. Início é reserva, 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 para quê? Ter boa avaliação para ficar cada vez melhor projetado. Aí depois, meu amigo, você pensa em aumentar o valor cobrado na diária, depois você pensa em deixar mais restrito. No início, é deixar sua acomodação atrativa. Por quê? Se você, por exemplo, não aceita 2 diárias, quantas buscas você está deixando de aparecer que as pessoas buscam 2 diárias na sua região? Muitas, mas muitas, meu amigo. Então é o seguinte, principalmente para quem está no início, principalmente para quem está com queda de reserva, para com essas restrições, tá? Tempo de antecedência que você configura para o hóspede fazer uma reserva, tem anfitriões que botam daqui a 3 dias, intervalo entre 2 reservas. Se você não tiver um motivo muito forte, como por exemplo a faxina, diminui o intervalo. Tem muita coisa aqui em restrição. E aí muitas pessoas não sabem depois porque não tem resultado. Quando você vai parar para ver o anúncio, tá cheio de restrição. Só aceita a partir de 3 diárias, tem que ser 5 dias de antecedência, cobra caro, as fotos estão ruins, meu amigo, minha amiga, assim a coisa vai ficar difícil. Me ajuda, tá? Então, principalmente para quem tá no início, principalmente para você que está passando por isso, ou já passou as reservas despencaram, nem consulta mais, Henrique, o que eu faço? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui não é fácil. Não é fácil. É simples, não é fácil, mas tem um passo a passo aqui. Tá certo? Vamos lá. E por fim, ó, eu já falei até aqui com você, não já? Fotos. E eu posso apostar que a maioria não tira fotos profissionais, que a maioria tira foto do celular, aquela coisa meio improvisada, enfim, eu posso apostar. E aí, esse daqui é um bom exemplo. Pessoal, fotos, as pessoas, acomodação, hospedagem, a gente se vende pela internet. Tem que ter fotos de qualidade, para quê? Para passar profissionalismo para o hóspede ver que você faz um bom trabalho, que você se preocupa, que você está atento aos detalhes. Pô, se você tira foto do celular, eu já vi, olha o que eu vejo, foto tremida, foto escura, foto com a pessoa aparecendo no espelho, foto que não aparece nada, tipo uma parede, não tem nada irrelevante ali na foto, foto duplicada, eu já vi de tudo. E olha só, não é difícil de achar não, às vezes na primeira página, foto de capa sem nenhum atrativo, meu Deus, às vezes chega a dar raiva. Meus amigos, olha só, minhas amigas, fotos profissionais. Na primeira turma da mentoria Minha Casa Sua Casa, eu dei de bônus para os primeiros inscritos fotos profissionais. Por quê? Porque eu sei que isso vai dar resultado. Porque eu sei. E eles tendo resultado, eu tenho resultado. Né? Quanto mais resultado eles tiverem com as acomodações dele, mais resultado a mentoria como um todo tem também. Então, ó, essa daqui e só um ponto aqui, tá? Isso aqui são os principais exemplos. Tem outras coisas aqui também, tá? Tem outros. Só estou pincelando os principais para você ver que é muito maior do que parece, tá? Olha só. A gente viu da visibilidade, aquele empurrão, a gente viu a precificação e a gente viu o anúncio em si, tá? E esse daqui é o cerne, a base, a estrutura que consegue explicar, e mais uma vez, é um efeito dominó, é um efeito cascata, efeito bola de neve. Como assim, Henrique? Uma coisa leva a outra. No final das contas, mais uma vez, a sua falta de resultado, né, o seu baixo faturamento, por exemplo, é um reflexo de vários dessas pontas soltas, desses ajustes, dessas engrenagens que estão mal feitos. Desculpa as palavras, não quero dizer mal feito, mas que dá para melhorar, que dá para você olhar com outros olhos, dá para você agir. E o mais importante é você saber o seguinte, depende de você. Para com essa história de, é que onde eu administro aqui não tem procura. Não, é porque a acomodação precisa de uma obra. Não, é porque... Para de delegar a sua responsabilidade para fatores externos para amaciar seu ego. Para com isso. Depende de você. Você ter a faca e o queijo na mão. Esse conteúdo gratuito e muitos outros que você pode olhar aqui no canal. Então para com isso e saiba que depende de você. Tá certo? Não esquece, coloca nos seus comentários. Consegui te esclarecer, te ajudei. Tem algum assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui, explicasse dessa forma no detalhe? Fica à vontade, coloca nos comentários, quem sabe a sua dúvida, a sua dificuldade, o seu obstáculo, desafio, não vira uma aula Minha Casa Sua Casa. Então olha só, espero que você tenha gostado. Me desculpa pela sinceridade, mas eu sou assim, esse é o Henrique, tá? Forte abraço e até a próxima. Fui!